Bom, pessoal, estamos de volta para falar de trigonometria da circunferência. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos a trigonometria do triângulo retângulo e a trigonometria de qualquer tamanho de triângulo, de qualquer tipo de triângulo. Agora falaremos da trigonometria da circunferência. Mas para falarmos sobre a trigonometria da circunferência, eu preciso introduzir uma nova medida de ângulo. Uma nova medida de ângulo. E a esta medida de ângulo nós damos o nome de radiano. Até agora, todas as medidas de ângulos que fizemos, essas medidas foram feitas em grau. Nós iremos agora fazer essas medidas em radiano. Vamos inclusive aprender como transformar uma medida de graus em radiano e vice-versa. Vamos inicialmente fazer aqui uma retomada sobre o grau. O que é um grau? O que um grau representa? Que tamanho é esse? Um grau. Bom, basicamente, o que é o grau? Se a gente pegar uma circunferência e dividir esta circunferência em 360 partes exatamente iguais, continuaria dividindo aqui esta circunferência em 360 partes iguais. Um grau seria exatamente o ângulo dessa fatia 360. Então, um grau é igual a o ângulo formado pela fatia 360avos de uma circunferência. Por que 360? Existe muita discussão exatamente sobre o porquê do 360 ter sido usado para formar um grau. Uns dizem que foi porque antigamente se imaginava que o ano tinha 360 dias. Outros em função de algumas sociedades antigas trabalharem com base 60. Não importa a razão. O que importa é que um grau equivale a exatamente o ângulo formado pela fatia 360avos de uma circunferência. Só que a gente precisa, quando trabalhamos com trigonometria da circunferência, porque vai ficar mais fácil, trabalharmos com uma outra medida de ângulo chamada radiano. E o que é um radiano? Bom, o que é um radiano? Que tamanho é esse? Se um grau equivale ao ângulo formado pela fatia 360avos de uma circunferência, o que vem a ser o radiano? Bom, vamos fazer aqui uma circunferência. Nós temos o centro e nós temos aqui o raio dessa circunferência. Vamos imaginar aqui um outro raio dessa circunferência. O que eu tenho aqui é o arco deste ângulo central alfa. Se L for igual a R, ou seja, se este arco for esticado, né? Porque esse arco está em curva. Se você esticar este arco, esse arco, ele vai ficar exatamente igual ao raio. Isto significa, então,
que um radiano corresponde ao ângulo formado pelo comprimento do arco, e aí entre aspas, retificado, que é igual ao raio da circunferência. Então, se eu tenho uma circunferência, e vamos imaginar que essa circunferência tem um raio de 3 centímetros. O arco retificado, que tenha exatamente igual a 3 centímetros, equivalerá a este ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. E este ângulo beta tem o tamanho de 1 radiano, pois afinal 3 centímetros dividido por 3 é exatamente igual a 1. Então, se eu pegar essa linha azul, curva, e esticar ela, dá 3 centímetros, por exemplo, e o raio da circunferência for também 3 centímetros, este ângulo aqui é exatamente igual a 1 radiano. Ora, como a gente sabe que a circunferência toda, uma circunferência toda é igual a 2πr, e como cada arco L é igual a 1 radiano, então eu posso dizer que o ângulo da circunferência, em radiano será 2π vezes 1 radiano, ou seja, 2π radiano. Ou seja, 2π radiano equivale a 360 graus. Com esta relação, eu posso então transformar qualquer ângulo de grau em radiano e qualquer ângulo em radiano em grau, precisando para isso efetuar apenas uma regra de 3. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 180 graus, quanto é este ângulo em radianos? Bom, se 360 graus equivale a 2π radiano, 180 graus equivale x. Fazendo operação cruzada, eu tenho que 360x igual a 360π radiano. X é igual a 360π sobre 360 radiano. Então, x igual a π radiano. Ou seja, 180 graus igual a π radiano. E se eu quiser saber quanto é 3π quartos radianos em graus, como é que eu faço essa transformação? De novo,
Mesma regra de 3. Então eu tenho que 360 graus equivale a 2π radiano. X graus, que eu não sei quanto é, equivale a 3/4 π radiano. Fazendo essa operação em cruz, eu tenho que 2πx é igual a 360 vezes 3/4. 2πx igual, aliás, espera aí, aqui faltou o π. Então, 360, aqui vamos lá de novo. 2π vezes x, 2πx, que é igual a 360 vezes 3/4 de π. Então, 2πx igual, bom, 360 vezes 3, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18, a 1, 3 vezes 3, 9, 10. 1080, 4π. X é igual a 1080 sobre 4π. Tudo isso dividido por 2π. X será igual a 1080π sobre 4 vezes a inversa, 1 sobre 2π. Então nós vamos cortar os π's. Então x será igual a 1080 por 4, que dá exatamente 270 graus. Então, 3/4 de π em radianos equivalem a 270 graus. Da mesma forma que 180 graus em radianos equivale a π radianos. É isso.